Navegar na jornada sem enrolação, explorar ideias sem perder a razão. Entre almofadas fofas vamos viajar, na jornada do conhecimento vamos mergulhar. Isto é Real People, Podcast Real People. É Real People, Podcast Real People. Sejam bem-vindos ao Real People, o podcast do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Europeia, que se foca no lado humano da gestão. Dos desafios às conquistas, das tendências aos insights transformadores. Este é o espaço onde descobrimos como o lado humano da gestão impulsiona o sucesso profissional e pessoal. No episódio de hoje vamos falar sobre a saúde mental, com o nosso convidado, que já é um tema constante na sua vida há algum tempo, Tiago Santos, CEO da Workwell. Muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o convite. Tenho um desafio para si, agora inicial. Nós pedimos a todos os convidados para trazerem um objeto que o caracterize e que o represente. Portanto, tenho curiosidade do que é que o Tiago trouxe. Antes de mais, bom dia. Obrigado aqui pelo convite também para poder falar deste tema tão importante e que toca no lado da gestão humana. Portanto, falar de gestão humana é falar também de saúde mental. Eu faço um disclaimer, não sou psicólogo, trabalho há muitos anos nesta área e com equipas de profissionais, de psicólogos, mas naturalmente não sou psicólogo, portanto fazer só esse disclaimer. O meu objeto é o meu bloco de notas, isto é quase a minha bíblia, e isto reflete um pouco daquilo que é também a minha vida, porque eu neste bloco eu não tenho só alguns afazeres mais importantes, não é uma agenda, mas tenho desde alguns objetivos, algumas aspirações, algumas reflexões, portanto tenho muita coisa aqui dentro, não só do lado pessoal e também não só do lado mais familiar, portanto, enfim, no fundo acaba por mesclar aqui a minha vida toda e isso reflete um pouco daquilo que é a minha vida real, que é uma mescla entre o lado profissional, o lado familiar, o lado mais pessoal, que naturalmente pode haver aqui alguns conflitos. No meu caso, eu felizmente ainda o consigo gerir de uma forma positiva, portanto acredito que há aqui este equilíbrio entre todas estas áreas. Portanto, eu resolvi trazer este meu bloco que acaba, no fundo, por me representar nesse sentido. Nos dias de hoje é incomum ter um bloco e não um telemóvel, não é? Que usa-se o telemóvel para tudo. Eu tenho um telemóvel, está aqui também por outras razões, mas é sem dúvida uma ferramenta, mas confesso que não dispenso um bloco, não dispenso poder apontar as minhas coisas aqui. Nisso, confesso que sou um bocadinho mais conservador, mas que gosto mais de ter o meu bloco onde possa apontar realmente as coisas que eu quero que façam a diferença. Então, começando pelo tema da saúde mental, pergunto-lhe o que é que entende da saúde mental e qual é que vê que é a responsabilidade das empresas em relação a este tema. Bom, eu acho que, enfim, chega-se a um ponto hoje que se entende que a saúde mental é um tema importante. Falar de saúde mental deixou de ser um tabu, apesar de existir ainda algum estigma, mas deixou de ser o tabu que era anteriormente e percebeu-se também que saúde mental é saúde. Portanto, estamos aqui a falar de uma das áreas da saúde que não é menos nem mais do que outra valência qualquer da saúde. Neste momento acaba por ser importante, dadas as circunstâncias e também aquilo que é o contexto de trabalho, aquilo que é a nossa sociedade de hoje. E isso faz a passagem para aquilo que são as empresas, não é? Portanto, as empresas têm todo o ganho em fazerem, ou seja, em trabalharem a saúde mental, não só do ponto de vista da responsabilidade social que tem para com a sociedade, para com os seus colaboradores, mas também para com aquilo que são os seus resultados. E falo em resultados mais objetivos, mais diretos, como aquilo que é o maior, aquilo que as empresas mais buscam, que são o lucro, a sua produtividade, mas falo de outros temas que hoje em dia têm uma preponderância fundamental, que tem a ver, por exemplo, com a retenção de talentos. Hoje em dia as novas gerações não têm a mesma forma de encarar o mercado de trabalho como tinham anteriormente e, portanto, sem dúvida que a saúde mental é um tema que hoje é impossível falar de trabalho e não falar desta componente. Ou seja, existe então uma relação, e que tipo de relação é que existe entre a saúde mental e o ambiente de trabalho e, consecutivamente, o desempenho que as equipas poderão ter? Claro que sim. Eu acho que a saúde mental, e dou um ou dois exemplos.
quando existe, muitas vezes, problemas de saúde mental nas equipas, leva a que existam mais conflitos interpessoais, menos satisfação dos colaboradores. E, portanto, muitas vezes isto é um tema que acaba por estar no clima da empresa, mas é um clima mais pesado, é um clima que as pessoas não confiam umas nas outras, um clima de muito maior competitividade. Portanto, isto acaba por ter esse respaldo nesse sentido. Ok. E como é que então acha que uma empresa deve promover uma cultura de abertura e um diálogo sobre esse assunto? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, deve começar pelos seus líderes. Okay? Os seus líderes são os exemplos. A cultura que se vive, que também tem a ver com a sua liderança, é muito importante. Eu diria que é, no fundo, aquilo que faz a base, não é? Portanto, tem que haver uma abertura para o tema, tem que haver aqui também um sentido de ser humano, de nós compreendermos o outro, de nós nos colocarmos, fala-se muito em empatia, mas é exatamente isso, ou seja, de nos colocarmos nos pés, nos sapatos dos outros e tentarmos entender quais é que são as suas dificuldades. E estas lideranças têm que, no fundo, fomentar uma cultura em que existe essa abertura e em que exista esse apoio. Não há it's okay not to be okay, não é? Portanto, não há problema nenhum em eu não estar bem. É importante que as próprias lideranças também o vejam com esses olhos, não é? Porque muitas vezes existe aquela, no fundo, olha-se para uma percepção em que o líder é um super-herói, o líder não falha. E não é nada disso, antes pelo contrário. O líder é uma pessoa, é um ser humano que erra, tem as suas dificuldades. Portanto, eu não acho que não há nada melhor do que um líder mostrar o seu lado mais humano e essa humildade. Essa humildade, por sua vez, acaba por também dar aqui um exemplo a toda a cultura, a toda a empresa, de que é ok falar de saúde mental, não há problema em nós não estarmos bem. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, tem que haver esse lado da liderança e que depois faz a passagem para a cultura. Naturalmente que isto sendo a base, sendo aqui quase as fundações, depois tem que existir também um trabalho a nível das chefias intermédias para que elas consigam ter competências para falar sobre estes temas, para identificar com as pessoas quais é que são as suas problemáticas. Deve também existir acesso a profissionais que possam ajudar as pessoas em casos mais específicos. Portanto, há aqui um conjunto, eu diria que não pode ser uma estratégia só de um pilar, tem que ser aqui na base com a cultura e a liderança, mas depois a reboque de todo um conjunto de iniciativas que podem ser desenvolvidas e de acesso à saúde mental ou a serviços que possam fazer a diferença, seja através de apoio profissional, seja também através de fornecer competências a estas pessoas para uma maior resiliência face às adversidades. Okay, então falou sobre liderança e é através da empatia, como disse, que os líderes criam então uma cultura de apoio dentro da organização? A empatia é importante. Não diria que seria só a empatia, mas a empatia é, no fundo, um pilar fundamental. Eu diria que quando nós estamos abertos a entender aquilo que está do outro lado, nós estamos mais próximos daquilo que é a realidade e a necessidade das outras pessoas, não é? E quando nós temos essa abertura, nós conseguimos perceber o que é que vai do outro lado. Podemos não concordar, aquilo pode não se adequar, mas quando nós compreendemos é mais fácil. Portanto, eu diria que a empatia é fundamental. Para mim, há outro tema fundamental também quando se fala em saúde mental e nas próprias lideranças. O mundo mudou. Não estamos a falar no mundo corporativo de há 20 nem de há 40 anos. A própria sociedade mudou e tem outras formas de encarar os negócios. E eu acho que esse também é fundamental, perceber-se que um negócio não é só números, naturalmente que as empresas têm um fundo em que têm que dar lucro, mas também não é só disso que vivem. Portanto, é um conjunto de pessoas que formam uma equipa e essa equipa, no fundo, trabalha para um objetivo em comum, mas não nos podemos esquecer que são pessoas e, portanto, devem ser tratadas como pessoas, com esse respeito, com esse apoio, e eu acho que isso é fundamental, nós percebemos que os negócios não são como eram há 20 anos, em que era apenas números e números e números e que as pessoas eram mais números. Eu acho que isso foi uma volta muito grande que acabou por acontecer e felizmente que está a acontecer. Ok. Agora eu vou-lhe fazer uma questão do isto ou aquilo, que é uma rubrica que nós temos aqui. Vou-lhe dar duas opções e o Tiago vai ter que escolher uma. Prefere pronto a vestir ou fatos à medida? Eu diria que
Prefiro um híbrido. Prefiro um híbrido, ok? Eu acho que sobre esse tema é importante que haja aqui uma base abrangente, okay? Que sirva a mais pessoas, mas depois, por outro lado, que haja um lado de personalização. Eu aí diria que é um bocadinho como os modelos de trabalho de hoje, não é? Que é, há uma base, mas depois as pessoas têm a flexibilidade para se ajustarem de acordo com as suas necessidades familiares e profissionais. Pois eu ia questionar se no trabalho preferia o menu, ou seja, que as empresas pedem um programa de promoção de saúde mental de chave na mão ou programas à medida. Nós aquilo que acreditamos é exatamente nessa forma híbrida, ok? Nós achamos que existe, enfim, um conjunto, por exemplo, o apoio psicológico a colaboradores. Nós achamos que deve ser abrangente, deve ser transversal. Okay? E aí estamos a falar numa medida que pode abranger a totalidade dos colaboradores, ou uma grande parte. Sabemos ainda que essa é uma medida abrangente, mais lata, mas que não chega depois a todas as necessidades. Okay? E daí surge a necessidade de nós customizarmos, personalizarmos um pouco mais e de tentarmos encontrar quais é que são os grupos, ou seja, quais é que são as necessidades das respectivas pessoas. E aí tem que ser feito um trabalho, uma intervenção muito mais meticulosa, não é? De estarmos mais dentro da própria empresa, percebermos com as estruturas de decisão e de analisarmos, avaliarmos quais é que são efetivamente os problemas para depois conseguirmos incidir especificamente sobre ele. Portanto, e nós temos esta abordagem que é, temos e no fundo implementamos coisas mais abrangentes, mas eu faço esta ressalva, deve haver sempre algum grau de personalização, porque one size doesn't fit all, não é como se costuma dizer. E qual é que é o maior desafio que os gestores enfrentam a lidar com as questões da saúde mental no local de trabalho e a forma como compreender e superar essas mesmas questões? Olha, eu acho, do meu ponto de vista, há 2 ou 3 fundamentais. Um deles já tocámos, que é o estigma. Okay? It's okay not to be okay. Um líder não é um super-herói e não tem que ser visto dessa forma. Okay? E eu acho que isso vem muito também... vem na consequência da forma de olharmos para a sociedade e para as empresas, não é? E, portanto, de sermos números, produtividade, lucro, e, portanto, era isso que estava como a maior ambição das empresas. Hoje em dia as coisas não são assim. Portanto, aqui o estigma das próprias lideranças, as chefias, de poderem manifestar que não estão bem, que estão com excesso de trabalho, que estão à beira de um esgotamento, esse é, para mim, um dos maiores problemas, porque ainda não existe essa cultura enraizada das pessoas dizerem que não estão bem, que precisam de apoio, ou precisam de reduzir, ou precisam de descansar. Eu diria que esse é um deles. Depois, diria também que outro não menos importante são as competências. Okay? Nós temos muitas competências, sei lá, sobre Excel, sobre línguas, sobre muitas competências, mas depois faltam-nos aquelas competências mais humanas. Essas competências mais humanas, ou psicológicas, ou emocionais, que possamos chamar, são muitas das vezes aquilo que faz a diferença quando nós tratamos uns com os outros. Não é? E estas lideranças, estas chefias intermédias, acima de tudo estas pessoas que estão aqui em hierarquias mais intermédias na organização, não têm as competências, por exemplo, para comunicar de uma forma que que dê apoio às pessoas, ou antes disso, que identifique que a pessoa não está bem. E o que costuma acontecer é que há uma pessoa ou há uma chefia que tem essas competências mais inatas, ou já as desenvolveu fora da organização, e, portanto, consegue fazer um melhor trabalho. Mas não existe um trabalho sistematizado nesta área. Portanto, eu diria que essa é também uma das maiores dificuldades, que é as pessoas não terem essas competências. Portanto, o que é que eu acho que pode ser feito para este paradigma também se alterar? Um deles tem a ver com a forma de nós vermos as organizações, não é? Portanto, a partir do momento em que vemos as organizações como algo com vida,
com vida humana e que são essas pessoas, são essas equipas que fazem a diferença. Nós conseguimos olhar de um ponto de vista mais humano, não tanto para números, eu acho que isso faz toda a diferença. Do ponto de vista das FIAs, eu acho que é muito importante dar a essas pessoas recursos e competências, ou seja, por exemplo, não se pode pedir a uma chefia intermédia, e hoje acontece nas organizações, que esteja atento aos sinais de, sei lá, de ansiedade da sua equipa, mas depois não elucida como é que deve fazer, o que é que deve identificar, como fazer ou como comunicar. Portanto, acho que há aqui uma falta de competências grande e, portanto, eu acho que há aqui essa necessidade de enriquecer as pessoas com esse conhecimento. Ok, agora eu tenho aqui um desafio, que temos uma roda que tem várias palavras, entre elas ansiedade, depressão e burnout. O Tiago vai rodar e a palavra que sair, vamos supor que os seus colaboradores sofrem deste problema e vai-nos explicar a melhor forma que tem para agir e resolucionar este problema. Ok, pode Força. ser. Posso? Sim, sim. Vou à montra final. Foi a depressão. A depressão. Bom, a depressão, eu diria, não só na depressão, como alguns outros casos que aí estão, os mais comuns, depressão, ansiedade, mesmo o esgotamento, o burnout, acho que é importante a pessoa, ou a organização, ou a liderança, prestar desde logo algum apoio. Ou seja, no fundo, dar a cara, dar o peito, dar o ombro, em que existe aqui um apoio. Se a pessoa necessitar de algum tipo de apoio, a empresa e as FIAs e os colaboradores estão disponíveis para ajudar. Eu acho que esse é logo um primeiro ponto, fazendo aqui uma garantia de que o tema é confidencial, para que a pessoa se sinta segura para poder manifestar algum tema que necessite. Depois, lá está, como dizia também inicialmente, dar aqui algum apoio especializado profissional. Okay? Porque há temas que devem ser assim tratados e eu diria que este é um deles. Mas depois tentar também entender mais na base, eu gosto muito de ir às causas raízes, portanto, o que é que está a fomentar aquela depressão? Não é? É alguma coisa mais familiar e aí é um tema mais da vida familiar do colaborador, é algo relacionado com a organização e que possa ser alterado. Por exemplo, nós hoje compreendemos que, e já fizemos essa pesquisa, as pessoas que estão muito tempo em remoto, okay, têm mais propensão a desenvolverem sintomatologia de depressão. Não é? Portanto, depois há aí um trabalho de tentar entender de onde é que vem essa depressão e como é que o trabalho, não é? Porque aí nós conseguimos alterar o trabalho, os processos, o que a pessoa está a fazer, pode contribuir para que a pessoa consiga sair desse estado de depressão. Portanto, mais uma vez, eu diria que base o trabalho, mas depois apoio da pessoa e também profissional. Falou de trabalho remoto e portanto, acha que os trabalhadores que estão em remoto têm mais problemas de saúde mental do que aqueles que estão em site? Não diria que têm mais, diria que são diferentes. Okay? Por exemplo, quem está mais em teletrabalho, aquilo que nós encontramos é maiores sintomas de depressão, maiores sintomas de ansiedade. Isso pode advir de grandes momentos de solidão, pode advir da falta de supervisão. Portanto, há aqui vários fatores que nos mostram que existe aqui ou seja, um risco acrescido para essas pessoas que estão mais tempo em teletrabalho. Eu acho, e isto é a opinião, que as pessoas quando estão em teletrabalho tanto tempo, no fundo acabam por se habituar àquela forma, acabam por se afastar socialmente e que muitas vezes já não reconhecem nelas o próprio estado em que elas se encontram. Portanto, eu diria que esses são os grandes desafios do teletrabalho no que diz respeito à própria saúde mental. Nós pedimos então, a nossa imagem de marca é as almofadas e pedimos a cada convidado para trazer uma almofada. Pergunto-lhe que almofada é que trouxe e que tipo de significado é que a almofada tem. Olha, eu trouxe uma almofada banal, mas que para mim representa muito. Okay? As almofadas devem representar para mim, mas não só. Eu trago e representam em dois sentidos. Por um lado, porque estamos a falar de trabalho e temos que falar de descanso, não é? Para podermos andar, temos que parar.
não é? Portanto, o dia serve-nos para trabalhar, para estarmos mais ativos e produtivos, a noite serve-nos para descansar, refletir, e portanto eu digo que esta almofada deve e representa para mim a energia que nós devemos recuperar durante o sono, ok? Portanto, eu diria que tem esse lado. Depois pode ser também encarado aqui metaforicamente como a almofada de tempo que nós, com a velocidade que andamos hoje, muitas vezes necessitamos. Necessitávamos de uma almofada de tempo para parar, para refletir sobre as coisas, para perceber o que está a acontecer e não estarmos só naquela rodinha de execução contínua que está a acontecer na nossa vida. Portanto, eu diria que a minha almofada representa isso, representa essa almofada de tempo para parar e representa também a almofada ao final do dia, onde eu me vou deitar e descansar. Eu sou uma pessoa que vem da área também do exercício e do desporto e tal, tudo o que nós falámos aqui tem uma passagem grande para as equipas, a motivação, a forma de liderar. Mais uma vez aqui há esta passagem, não é? Qualquer atleta que queira render muito tem que descansar muito. Portanto, é esta a forma de eu ver aqui a minha almofada. Muito obrigada, Tiago, por ter vindo. Trago-lhe aqui um livro que conta os 60 anos de história dos recursos humanos na Universidade Europeia. Obrigado, Ofereço. mais uma vez. Obrigada por ter aceito o convite. Foi um prazer estar a conversa consigo sobre este tema importante. Obrigada. Obrigado.